E aí, pessoal, vamos agora encarar a distribuição de frequência, beleza? Bem, o que acontece? Quando você trabalha com rol, você sabe que você tem um conjunto e que, infelizmente, pelo número de elementos, rapidinho você deixa de usar porque não fica uma coisa interessante. Logo em seguida, eu tenho a distribuição de frequência sem classe, ou dados tabulados, que nesse caso, uma tabela já é algo mais interessante. Eu já consigo apresentar um leque maior com relação ao número de elementos. Agora, em um certo momento, dados tabulados também vai deixar de ser interessante. Quando dados tabulados eu deixo de usar? Bem, pessoal, quando você tem uma variação muito grande para a variável. Nesse caso, eu tenho uma variável que vai de 1 até 5. Então, dá para trabalhar com essa tabela até com 50 mil elementos. Dá. Porque a variação até 5, e eu vou só acrescentando aqui a frequência. Ó. A frequência 30 mil, 12 mil, 17 mil, 8.500. Então, dá para trabalhar sem nenhum problema. Agora, se você tiver uma variação muito grande para a variável, no lugar de 1 até 5, eu tenho, por exemplo, eu estou um dia em um determinado posto de saúde e vou anotando as idades de todos os pacientes que foram atendidos naquele dia. Então, eu tenho crianças com 1 ano, de 0 até 1 ano, recém-nascidos, então 1 ano, até 60 anos de idade. Alguns idosos foram atendidos. Então, olha que com 60 neném, né? Ainda uma pessoa, vamos botar assim, 80 anos. Então, observe, olha o leque de variação que você tem. Então, nesse caso, usar a tabela em dados tabulados não é interessante. Você vai para uma distribuição em frequência, que é quando você começa a agrupar os resultados em forma de classes. Então, olha só, está aqui. Essa é a distribuição de frequência, ok? Vai de 0 a 10, de 10 a 20. Eu estou botando só aqui um exemplo. Então, olha direitinho para ver como é que vai ficar. Então, pronto. São 5 classes. De 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40 e de 40 a 50. Eu praticamente usei a tabela de dados tabulados que vocês estão vendo aqui, praticamente a mesma, pessoal, só com 13 elementos, só que aqui eu coloquei em forma de classes. Nesse caso, de 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40, beleza? E de 40 a 50, ok? Tá aqui, ó. Então, somando, total, 13. Qual a diferença? Que agora eu tenho uma vantagem, que é conseguir agrupar uma variedade maior de resultados. Confere? Então, nesse caso, eu consigo, ó, de 0 até 50. Beleza? 3 pessoas no intervalo de 0 a 10, 4 de 10 a 20, 3 de 20 a 30, 2 de 30 a 40 e uma no intervalo de 40 a 50. Qual a grande desvantagem? Vantagem, que eu consigo uma variedade maior. Desvantagem, eu tenho uma redução acentuada na riqueza de detalhes. Pessoal, infelizmente, eu tenho 3 pessoas no intervalo de 0 a 10. Mas 3 pessoas. E o valor de cada uma? Eu sei o intervalo. 2, 7, 9, 1 respondeu 1, 5, 8. Mas afinal, o resultado? Não tenho. Pois é. Então você deixa de conhecer o valor real, seco, de cada elemento e passa a trabalhar com o valor estimado, no caso, uma variação para os resultados, ok? E eu vou falar mais sobre intervalo aberto e fechado já no próximo slide, ok? Vamos lá. Vamos falar agora, pessoal, vamos quebrar, montar um raio-x da distribuição de frequência, ok? Vamos lá. Essa tabelinha, ó, é uma tabelinha menor, são 4 classes, e a variável, número de livros lidos por ano. 200 pessoas foram entrevistadas. Observe que eu tenho aqui a frequência. No caso, frequência simples. Número de pessoas em cada classe. De 0 a 5, de 5 a 10, 10 a 15 e 15 a 20. Variação vai de 0 a 20, que é o que nós chamamos de amplitude total.
A amplitude total é essa variação, ó, tá? De 0 até 20. Tiago, e essa notação aqui, o que significa? Pronto. Vocês estão vendo o intervalo dessa maneira, mas é bom conhecer também assim e conhecer assim, que são os casos que você acaba encontrando, vai encontrar com mais frequência. Esse tracinho, lembrando que aqui fica o limite inferior da classe, são 4 classes, e aqui o limite superior. Dessa forma, esse tracinho faz referência ao intervalo fechado, e esse aqui aberto. Pronto. Fechado e aberto. Ok? Com a barrinha, o intervalo é fechado. Mas o que quer dizer? Quer dizer que o número 5, por exemplo, ele aparece na segunda classe, também aparece na primeira. Mas se alguém deu como resposta que leu exatamente 5 livros naquele ano, essa pessoa vai ser contada na segunda classe, ok? Então 5 vai ficar na segunda classe, porque está fechado. Na primeira está aberto, então ele não foi contado na primeira classe. Então intervalo fechado, o elemento é contado, intervalo aberto, aquele elemento não é contado. Então você inclui o limite inferior e exclui o limite superior. Aqui você tem o limite fechado superior, ou seja, o limite superior vai ser realmente contado nessa classe, fechado, enquanto que aqui o intervalo é aberto. Pronto. Aberto. Fechado e aberto. E, nesse caso, sem nenhum tracinho, quer dizer que eu não tenho resultados coincidentes com os extremos, tá bom? Então quer dizer que tanto é aberto no limite superior, como é aberto no limite inferior. Ok? Então beleza. Tiago, eu respondi 10 livros, então você está sendo contado na terceira classe, tá certo? Então já tem a distribuição bonitinha. De 0 até 5, independente, pessoal, do limite ser superior, aberto, ou limite inferior, fechado, independente dessa notação, vocês vão precisar conhecer o que nós chamamos de amplitude. A amplitude total, já disse, que é a variação completa da tabela, de 0 a 20, amplitude total 20. Já no caso, a amplitude parcial ou amplitude de classe vai ser simplesmente a variação de cada classe, de 0 até 5, de 5 até 10, de 10 até 15, de 15 até 20. Beleza? Então, a amplitude vai ser 5. Como é que eu faço para achar a amplitude? Amplitude, nós usamos a letra H. A amplitude vai ser a diferença independente, pessoal, do intervalo aberto ou tá fechado. É o limite superior menos o limite inferior, ok? A amplitude é o limite superior menos o limite inferior. Então, 10 menos 5 dá 5. Então, a amplitude individual de cada classe, vou pegar aqui, ó, 15, terceira classe, menos 10, a amplitude é igual a 5. Pergunta: a amplitude é obrigado a ter sempre a mesma amplitude em todas as classes? Não. Normalmente você encontra a mesma amplitude porque a estatística é no mínimo organizada. Então a tabela fica bem organizada, mas não é, pessoal, uma exigência, não é uma regra. Até porque em 2005 nós tivemos uma questão na prova de estatística da Receita, cargo de auditor, que uma distribuição tinha uma das classes uma amplitude diferente. Uma das classes é como se fosse 5, 5, 5 e uma estava com 7. Depois 5, 5, 5 de novo, tá bom? Não se sabe até hoje se foi um erro ou se realmente eles queriam trabalhar dessa maneira. Mas tá aí. Vamos lá. Então, já deu para conhecer um pouco da distribuição. Mas dá para falar um pouco mais. Vamos pensar.
Ó, o que é que você tem aqui então? Eu tenho, lendo agora a tabela de modo geral. Deixa eu até apagar isso aqui, para não dar uma sobrecarregada. Vamos lá. 108 pessoas de 0 a 5, 72 pessoas de 5 a 10, 18 pessoas de 10 a 15, 2 pessoas de 15 a 20. Então, se você observar direitinho, o que é que eu tenho? Eu tenho o limite inferior fechado e o limite superior aberto. Ou seja, 108 pessoas leram de 0 a 5 livros, incluindo 0, mas excluindo 5. 72 pessoas, galera, de 5 a 10, incluindo 5 e excluindo 10. 18 pessoas de 10 a 15 e 2 pessoas de 15 a 20. Legal? Incluindo, claro, o 15 e excluindo 20. Então, vamos agora para o próximo ponto, que é justamente o ponto médio. Deixa eu falar um pouquinho sobre o ponto médio, galera. Olha só. Deixa eu falar sobre o ponto médio aqui. O que acontece? Quando eu tenho dados tabulados, por exemplo, ou ROL, olha só a diferença. Vamos imaginar o cálculo da média aritmética. Eu ainda não expliquei média, eu sei. Mas vamos lá, vamos pensar um pouco na média. Todo mundo já deve ter feito cálculo de média quando estava no ensino médio, para descobrir quanto ia precisar na quarta etapa passar, ou de repente, um cálculo do concurso, quer saber quanto é que vai ser o valor. Então é fácil. Concentra comigo, concentra. A média, pessoal, a média aritmética. A soma de todos os resultados dividido pela quantidade. Combinado? Beleza. Então, nesse caso, olha o ROL. São 13 elementos. Como é que eu calculo a média aritmética desse ROL? Vou somar 1, mais 1, mais 1, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 3, mais 3, mais 3, mais 4, mais 4, mais 5. Soma tudo, divide pela quantidade que é 13. Certo? Beleza. Agora, o que acontece? Quando eu saio do ROL e vou para dados tabulados, esse cálculo continua sendo feito com bastante segurança, porque eu conheço os 3 elementos. Eu tenho em forma de tabela, mas eu conheço os 3 elementos. Por exemplo, o número 1 3 vezes, então eu posso pensar como 3 vezes 1. O 2 2 vezes, aliás, o 2 4 vezes, 2 vezes 4, 8, que é 2 mais 2 mais 2, então isso aqui já dá 8. Agora, 3 mais 3 mais 3, 3 vezes 3, 4 mais 4, 4 vezes 2 e o 5. Ou seja, eu posso realizar o cálculo com bastante segurança, porque eu conheço os 3 elementos. Pois é, pessoal. Mas eu te pergunto, como calcular a média aritmética falando de uma distribuição de frequência, pessoal? Vai ser complicado. Como é que eu vou conseguir chegar nesse valor se eu não conheço nenhum elemento? Por exemplo, eu tenho 13 elementos nessa distribuição. 13. Vamos lá, vamos calcular a média. No ROL eu sei, eu somo os 13 e divido pela quantidade. Em dados tabulados eu também sei, pego os 13, somo e divido pela quantidade. Agora, nesse caso, são 3 pessoas na primeira classe, mas me dá o valor de cada um, tem? Não. Na segunda classe, são 4 elementos, tem o valor de todos? De pelo menos um? Não. Terceira classe, 3, também não sei. Quarta classe, 2, não sei o valor de nenhum dos 2. Na última classe, só tem um elemento, eu não sei o valor dele. Como é que eu vou calcular essa média aritmética? Se a média é a soma de todos os elementos dividido pela quantidade. Pois é, pessoal. Quando eu vou trabalhar com distribuição de frequência, eu deixo de ter a segurança que eu tinha no ROL em dados tabulados e passo até agora que trabalhar com um valor estimado, um valor aproximado, um valor provável, um valor esperado. Mas caramba, para calcular a média eu preciso dos elementos. Então eu vou ter que criar um representante, um líder para cada classe. Esse líder, pessoal, ele é chamado de ponto médio. Ou seja, para você entender o que eu estou dizendo, nessa tabelinha que você está vendo aqui, ó, nessa tabelinha, é como se você estivesse me dizendo, a partir de agora, olha aqui, ponto médio. Ponto médio. Tá aqui, ó. O que você... 0 mais 10 dá 10 dividido por 2, 5.
ok? 5. Ah, professor, então quer dizer que o ponto médio, que vai ser esse líder, que vai ser o representante, é calculado pegando o limite inferior da classe mais o limite superior dividido por 2. Uma média aritmética simples entre os dois limites. Combinado? Então, ó, esse 5, 0 mais 10, sim, detalhe, é limite inferior, limite superior, independente do intervalo estar aberto ou fechado, em qualquer um dos dois, tá bom? Isso não influencia. Não vai influenciar em cálculo nenhum o limite ser inferior, além do limite ser fechado ou aberto, tá bom? Tanto superior como inferior. Então, vamos lá. O líder da primeira classe, 0 mais 10 dá 10, dividido por 2, 5. Agora, 10 mais 20, 30. Ó, 10 mais 20, 30. Dividido por 2, 15. 20 mais 30, soma, 50. Dividido por 2, 25. 30 mais 40, 70. Dividido por 2, 35. 90, dividido por 2, 45. Pronto. Não é coincidência. Observe que a amplitude H é igual a 10. Então, se você tiver o primeiro ponto médio, para encontrar os demais, é só somar a amplitude. Então, sempre mais 10. Esse 10 é justamente o da amplitude. Então, mais 10 e aqui mais 10. Pronto. 10, 10, 10, 10. 5 mais 10, 15, mais 10, 25, mais 10, 35, mais 10, 45. Pronto. Chegamos ao resultado. Muito bom. Perfeito, perfeito, perfeito. Sim, Thiago, mas ainda não entendi a função do ponto médio. Aí não? Você vai entender agora. O ponto médio, ele vai substituir os resultados que realmente nós encontramos na pesquisa que não conhecemos, por se tratar de uma distribuição de frequência. Por exemplo, para efeito de cálculo, você esquece isso aqui, ó. Esquece isso aqui, para efeito de cálculo, não existe mais. Não existe mais. E para efeito de cálculo, a tabela agora é essa daqui. 3 pessoas me deram como resposta o número 5. 4 pessoas me deram como resposta o número 15. 3 pessoas me deram como resposta o número 25. 2 pessoas me deram como resposta o número 35. Uma pessoa me deu como resposta o número 45. Então, pronto. Agora sim, a média aritmética vai usar o ponto médio como líder, como representante de cada classe. Você tira a classe e usa o ponto médio como elemento possível para o resultado daquela classe. 3 pessoas na primeira classe, então 3 pessoas deram como resposta o número 5. 4 pessoas na segunda classe, então 4 pessoas deram como resposta o número 15. Não precisa me dizer, mas isso vai dar uma margem de erro, vai dar um valor aproximado. Por isso que quando se fala em distribuição de frequência, nós falamos em valor estimado ou valor esperado. Tá bom? Então, beleza. Já conhecemos também o ponto médio. Ó, limite inferior mais limite superior dividido por 2. Um exemplo, 19,5 com mais 24,5, soma, e já encontramos 44 dividido por 2 dá 22. Pronto. Tá aqui, ó. O resultado fica assim. O ponto médio, ó. 0 mais 5. O primeiro ponto médio. O ponto médio de número 1. 0 mais 5 dividido por 2. Dá 2,5. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. 2,5. Show de bola. Depois que eu acho o primeiro, é só ir somando a amplitude. Como a amplitude é 5, de 0 a 5, ó, nessa tabela é 5. Na tabela que eu fiz anterior, na distribuição que eu fiz anterior, 10. Então, mais 5. E aqui, mais 5. Pronto. Show, show, show. Agora é hora de conhecer melhor todas as frequências. Bem, quando você trabalha com uma distribuição de frequências, pessoal, eu não sei, sinceramente, de que maneira a tabela vai ser apresentada para você. Se ele vai dar
frequência absoluta simples, frequência absoluta acumulada crescente, frequência absoluta acumulada decrescente, frequência relativa simples, frequência relativa acumulada crescente ou frequência relativa acumulada decrescente. Não sei. Então, como são 6 possibilidades, eu vou ter que montar todos os casos, até você ficar bem à vontade para conseguir migrar de uma coluna para outra, ok? De uma frequência para outra. Vamos lá. Então, primeiro momento, frequências absolutas e frequências relativas. Frequência absoluta é valor que representa a quantidade de vezes que cada elemento apareceu. Já a frequência relativa vai representar o percentual, ou seja, a representação percentual daquele elemento perante o grupo, ok? Quantidade e frequência relativa em percentual. É como se eu tivesse, eu tenho 32 alunos que estudam matemática. Eu tenho 73% dos alunos que estudam matemática. Eu estou dando a mesma informação, só que uma é frequência absoluta, que é quantidade, e a outra frequência relativa, que é em termos percentuais. Beleza? Vamos lá. Primeiro passo, trabalhar com FI, a frequência simples. Pronto. Frequência simples, de 0 a 10, de 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40. 3 pessoas na primeira classe, 6 pessoas na segunda classe, 7 pessoas na terceira classe e 4 pessoas na quarta classe. Eu tenho um total de 20 elementos. Essa é a primeira frequência. Frequência absoluta simples. Número de elementos dentro de cada classe, tá bom? Agora, vamos transformar da frequência simples para a frequência acumulada crescente. Lembrando que esse raciocínio eu já apliquei. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu mostrei exatamente o cálculo, tá? Ó, tá vendo aqui? Como transferir da FI para FAC, da FI para FAD. Vou agora, mais uma vez, explicar o mesmo raciocínio. Vamos. Frequência absoluta acumulada crescente. Vamos montar a frequência acumulada. Como é crescente? De cima para baixo. Então, vamos lá, sempre acumulando. Repete a primeira classe, 3, ó. São iguais na primeira classe. Então, 3. Número de elementos da primeira. Aí vai somando com a diagonal agora, ó. 3 mais 6, 9. 9 mais 7, 16. 16 mais 4, dá 20. Então, 9, 16 e 20. Chegamos ao resultado. Perfeito? Tem que dar 20? Tem que dar 20, não tem pra onde correr. E lembrando que eu só fui somando com a diagonal, ó. E eu já vou dizer o que é que significa. Tá aqui, ó. E assim por diante. Bem, eu fui acumulando. Primeira classe, 3 elementos. Como eu estou acumulando e eu estou na primeira classe, eu só posso acumular a primeira. Agora, como eu quero acumular a primeira e a segunda, eu vou pegar 3 que eu já tenho, com mais 6 da segunda, total de 9. Como até a segunda eu já acumulei 9, com mais 7 da terceira, eu tenho agora 16 elementos. Como eu já tenho 16, com mais 4, chego e fecho com 20. Pronto. Tá aí o nosso resultado. E o que significa cada número? O 7, por exemplo, 7 elementos dentro da terceira classe, ou seja, 7 pessoas me deram peso em quilos de 20 até 30, incluindo 20, mas excluindo 30. Beleza? Ok. E agora, o 16. Como 16 é frequência absoluta acumulada crescente, eu tenho 16 pesando abaixo de 30 quilos, ou seja, abaixo de 30 quilos, eu estou contando a primeira classe, a segunda classe, a terceira classe. Então, 16 é o acumulado de 0 até 30, incluindo 0, mas excluindo 30. Ok? Frequência absoluta acumulada crescente. Certo? Agora, como transformar da frequência acumulada crescente para a frequência simples? Ou seja, é imaginando
que na hora de resolver uma questão, você recebeu uma distribuição, a coluna que ele está apresentando é a FAC, a frequência acumulada crescente, e você precisa, por exemplo, calcular a média aritmética. E para calcular a média, você precisa da frequência absoluta simples. E aí, como é que eu vou fazer nesse caso? Como é que eu vou desenrolar isso aqui? Vamos dar um jeitinho, né? Vamos lá. Igual à primeira classe. Eu não posso usar essa coluna. Essa daqui não serve para o cálculo da média, por exemplo. Então, eu vou ter que pegar essa coluna e transformar na frequência simples. 3, 3. Aí depois, enquanto você foi somando com a diagonal para gerar a acumulada, agora você vai pegar a acumulada e para gerar simples vai subtraindo. Repete a primeira classe, 3. 9 menos 3, 6. 16 menos 9, 7. 20 menos 16, 4. Pronto. 3, 6, 7, 4. 3, 6, 7, 4. Tá vendo? E é sempre bom você somar para verificar se o total está batendo 20, ó. 9, 16, com 4, 20. 20 o resultado. Muito legal, tá bom? Então já sabe. Vai sempre subtraindo e colocando o resultado. 9 menos 3, 6. 16 menos 9, 7. 20 menos 16, 4. Ok? Beleza. Então no próximo vídeo eu vou ensinar como você sai da frequência simples para a acumulada mais decrescente, pois já fizemos a crescente. Beleza? Forte abraço, tudo de bom e até daqui a pouquinho. Até mais!